Fala galerinha, professor Leandro com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu vou estar explicando nessa aula algumas terminologias que vão aparecer nos exercícios de primeira lei de Mendel. Em uma outra aula eu vou estar realizando alguns exercícios de primeira lei de Mendel, aonde a gente vai poder estar utilizando esses termos para fazer a interpretação do próprio exercício, tá bom? Então lá na primeira lei de Mendel, o aluno ele precisa saber o que significam esses termos. Então o primeiro deles aqui que eu estou mostrando para vocês é o gene. O gene é nada mais nada menos que uma porção, um segmento da molécula de DNA. Você tem aquela fita de DNA e aí um fragmento, uma porçãozinha dela são os genes. Tá? Então se a gente olhar aqui a figura, então temos aqui a molécula de DNA e uma porçãozinha dessa molécula corresponde a um gene, e esse gene vai trazer ali alguma característica para o indivíduo. Característica, dentro dos exercícios nós vamos utilizar letras para representar, tá? Então o que é a característica? É o que a gente está observando no indivíduo, né? O que manifesta nele. Então a altura, a cor do cabelo, o jeito do olho. Se você olha uma planta, o jeito que essa planta é, a copa dela, se ela tem espinho, se ela não tem. Uma ave, como que é o jeito das penas dessa ave, os animais, bactérias, se a bactéria ela tem ali um tipo de proteína específica na sua membrana, tudo isso são características. E essas características na genética a gente coloca uma letra para representar. Então, por exemplo, eu não vou escrever lá que o indivíduo ele tem o lóbulo da orelha colado. Você vai pegar uma letra do alfabeto, pode ser qualquer letra, e essa letra vai representar o lóbulo da orelha. Eu posso colocar lá a letra A. Então a letra A eu sei que significa lóbulo da orelha colada. Bom? Ou então o indivíduo é alto. Eu posso colocar um azão para representar que ele é alto e um azinho para representar que ele é baixo. Então sempre essas características no exercício nós vamos colocar letras para representar. O exercício também vai trazer palavras como homozigoto, que significa que o indivíduo tem os genes iguais. Homo significa igual. E como que isso aparece lá, se eles têm genes iguais? Como as características eu vou representá-las por letras, moçada. Então, por exemplo, se ele é homozigoto e você herda um que vem da fêmea e um que vem do macho, você vai ter que ter duas letras presentes, dois pares de alelos, tá bom? Esses alelos são ali essas versões diferentes de cada gene. Então eu posso representar um homozigoto, homo igual, como um azão. Azão, herdando um do macho e um da fêmea, também posso representar como azinho, azinho. Apareceu isso no exercício, então vocês vão saber, ou o indivíduo é azão, azão, ou o indivíduo é azinho, azinho. Isso que é o homozigoto. Sempre lembrando que a característica, você pega uma letra, poderia ser Bzão, Bzão, poderia ser Mzão, Mzão, Hzão, Hzão, poderia ser Fzinho, Fzinho, tá bom? A letra não importa, você só tem que saber o que ela representa. Ah, o meu F representa furo no queixo, o Fzinho é furo no queixo, o Fzão é ausência de furinho no queixo, que é igual o professor possui uma característica dessa no queixo dele. O heterozigoto, o hétero diferente, então seriam o que? Letras diferentes. Então uma maiúscula e uma minúscula. O exercício trouxe que o indivíduo é heterozigoto, você já sabe que vai representar desta forma. Dominante ou recessivo, moçada. Quando quando o exercício traz que o indivíduo ele é dominante, aquela característica é dominante, primeira coisa, todo dominante sempre é letra maiúscula. Então vai ser Bzão, vai ser Fzão, a letra que você escolher. Eu vou utilizar a letra A aqui que eu comecei com ela. Então sempre letra maiúscula representa dominante. E você pode ter um indivíduo sendo dominante o par com letra maiúscula, como um azão, azão, ou um azão e um azinho. O dominante, moçada, a característica que ele traz, ela se manifesta até em doses simples. O que é dose simples? Quando você só tem apenas um dos alelos aparecendo nesse par. Então, para vocês entenderem,
Digamos que se o indivíduo for azão, ele tiver lá esse alelo azão, a cor do olho dele é preta. Logo, se ele tiver um azinho, a cor de olho dele é azul. Se o azão ele é dominante, isso significa dizer o seguinte, que se o indivíduo tiver azão, o olho dele nasce preto. Mas também, se ele tiver azão e azinho, como o azão ele é dominante, ele não deixa esse azinho aqui, que é o gene que traz a cor azul, se manifestar. O indivíduo não vai ter um olho preto e um olho azul. Ele vai ter os dois olhos com a cor preta, porque ele é dominante. Então ele inibe que o outro indivíduo, que o outro gene, ele manifeste a sua característica. Isso que é um gene dominante. E o recessivo sempre será representado por letras minúsculas, e aqui no caso, moçada, é o par, diferente daqui de cima do dominante, que ele pode estar em dose dupla ou em dose simples, e a característica dele surge, na maioria dos casos, existem algumas exceções, tá? Mas na maioria dos casos, no recessivo não existe isso. O recessivo sempre será representado pelas duas letras em minúsculo e ele só se manifesta desta forma. Se aparecer um azão aqui, ó, se eu tivesse um azão aqui, ó, ele já não seria mais a cor de olho azul, seria a cor de olho preta. Então, lembre-se sempre disso. O exercício trouxe o indivíduo, ele é recessivo. Então você sabe que as duas letras dele são minúsculas e ele tem uma chance menor de surgir na presença do dominante, tá bom? Existem algumas exceções aonde a característica do recessivo surge mesmo com o dominante ali estando presente. Isso existe quando a característica do recessivo ajuda na sobrevivência do indivíduo, tá bom? Sim, por exemplo, se eu tenho um indivíduo que o gene azão dele faz com que ele tenha maior dificuldade de respirar a uma certa altitude, e o gene azinho permite que ele consiga uma saturação muito melhor. Então, para a sobrevivência do indivíduo é melhor a característica do recessivo, tá? Mas dominante e recessivo significa isso. E surgirão os dois termos juntos, homozigoto dominante ou homozigoto recessivo. Quando falar que ele é homozigoto dominante, homozigoto homo igual homozigoto dominante, se é dominante, os dois letras maiúsculas, homo igual. Lembra que o dominante sempre representa por letra maiúscula? Ele diz que é homo, então ó, igual, as duas letras iguais sendo dominante. Se ele disser que é um homozigoto recessivo, homozigoto letras iguais, mas ele é recessivo. Recessivo não representa por letras minúsculas? Então, se aparecer isso lá no exercício, você sabe. Homozigoto dominante, azão, azão, bezão, bezão, desão, desão, a letra que você escolher. Homozigoto recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, e assim por diante. Então, esses termos podem estar surgindo ali dentro do teu exercício. Nós vamos ter também aparecendo geração parental F1 e F2 dentro do exercício. A geração parental, ela é nada mais nada menos que a primeira geração que aparece. Então a primeira geração aqui é a parental. Depois nós temos os primeiros filiais, que é a F1, e depois o segundo filial, que é o F2. A geração F1 ela já é composta ali por indivíduos híbridos, seriam os primeiros híbridos. Bom, então a grosso modo pais, filhos e netos, para ficar um entendimento mais fácil para vocês. Também nós vamos ter lá o termo autofecundado, autofecundação. Autofecundação é quando o indivíduo cruza com ele mesmo. Então, se vocês estiverem lá no exercício, ele dizendo que o indivíduo ele é azão azinho, por exemplo, isso aqui é um heterozigoto, azão azinho, foi autofecundado. Então, ele está dizendo que esse azão azinho cruzou com outro azão azinho. Autofecundado é o indivíduo cruzando com ele mesmo. Bom, se fosse autofecundação de azão azão, então o indivíduo cruzando com ele mesmo seria azão azão com azão azão. Bom, autofecundação, quando aparecer lá, vocês já sabem o que significa isso aí. Outro termo que a gente vai estar vendo lá, o quadro de Pinet. O quadro de Pinet é o quadro que vai ser utilizado para a gente visualizar os cruzamentos.
esse quadro de Pinel, ele é dessa forma que apresenta. Dentro desse quadro nós vamos estar realizando os cruzamentos e visualizando, vendo o percentual para cada característica aqui dentro. Temos o fenótipo e o genótipo. O fenótipo seria a representação ali da manifestação visível do genótipo, que você consegue visualizar do genótipo. Então é o fenótipo, por exemplo, você consegue ver a altura de uma pessoa, você consegue ver se ela tem barba ou não tem barba, o jeito do cabelo, a cor da pele, você consegue visualizar num animal a cor da pelagem, você consegue ver numa planta o formato da flor, o jeito das folhas. Isso tudo é fenótipo. O genótipo é o par de genes que esse indivíduo vai estar tendo. Bom, então nós temos ali esses dois termos dentro dos exercícios, que vai estar aparecendo bastante sobre isso aí. Moçada, memorizando isso, indo para os exercícios, a gente faz somente ali a interpretação e realiza o exercício de primeira lei de Mendel. Numa próxima aula eu vou estar realizando alguns exercícios onde esses termos vão estar sendo realizados. No mais, quem precisar, quem não entendeu bem ainda, dá ali uma voltada no vídeo, dá uma pausa para poder estar compreendendo melhor esses termos e depois praticando no seu estudo diário. No mais, eu fico por aqui. Um abraço para todos e até a próxima.